Paz e graça, pessoal, estou aqui mais uma vez para fazer mais um vídeo. Hoje eu quero fazer um comentário sobre 2 de Pedro, capítulo 2, versículo de número 9, onde algumas traduções ali, elas divergem entre si. Eu queria fazer este comentário, fazer este vídeo em relação a este texto, que é um texto muito importante e bastante usado na área da imortalidade da alma ou não imortalidade da alma. Mortalidade versus imortalidade. Para quem defende a imortalidade da alma, usa uma determinada tradução, mas para quem defende a mortalidade, usa outra tradução. E elas batem entre si. Isso acaba gerando um problema. Então, por que isso acontece? Inclusive, especificamente neste texto. Bem, antes de começar aqui a comentar sobre este vídeo, se inscreva aí no canal se você não é inscrito, deixe o seu like, compartilhe este vídeo que pode ser de muita importância para outras pessoas. E se você tem interesse de estudar grego, hebraico ou estudar teologia à distância, é só falar comigo, beleza? Vamos ao vídeo? Bem, aqui na descrição do vídeo está tanto o meu Facebook quanto o meu WhatsApp, certo? Caso você queira ir se comunicar comigo. Bem, pessoal, é o seguinte. Aqui eu tenho a revista Almeida atualizada de 1959. Ela diz: também sabe o Senhor livrar da tentação os piedosos e reservar ou guardar para o dia do juízo os injustos, que já estão sendo castigados. Então, este texto aqui, nesta tradução, ele diz que os ímpios, eles estão guardados para o dia do juízo, mas eles já estão sendo castigados. Isso indica que após a morte, as pessoas estão sendo castigados num chamado período, né, intermediário. A pessoa morre, a pessoa vai para um estado onde lá, se ela for ímpia, ela vai sofrer lá as consequências do seu pecado. No entanto, quando você pega a Bíblia ACF de 2007 ou 2011, vou pegar aqui a ACF de 2011 mesmo, que é a mais recente, ela diz: assim sabe o Senhor livrar da tentação os piedosos e reservar os injustos para o dia do juízo, para serem castigados. Então, essa tradução aqui, ela já muda tudo. Ela não diz que os ímpios estão sendo atormentados ou castigados. Essa tradução, ela diz que eles estão guardados para o dia do juízo, para serem castigados. Isto é, no dia do juízo, e não quando a pessoa morre. Se você pegar o dia do juízo ou o dia do julgamento, não é quando a pessoa morre, certo? Ele está relacionado ao tempo quando Cristo ele for trazer o juízo ou o julgamento. Beleza. Então, o que ocorre aqui? Um sério problema. As duas traduções, elas, uma fala uma coisa, outra fala outra, aqui já abrange dois entendimentos diferentes, completamente diferentes um do outro. Bem, aqui temos primeiramente o termo grego adikos, que é isso aqui, ó. É um adjetivo que está num plural acusativo. Este adjetivo ele quer dizer injustos, ímpios, como algumas versões preferem. Está no caso acusativo, onde ele vai receber basicamente isso aqui, ó, o terein, que é o infinitivo verbal. Este infinitivo aqui é o guardar, reservar, tipo, proteger, algo deste gênero. Então temos, primeiramente você traduz isso aqui, né, que é o de, que é a conjunção i, ela pode ser traduzida como i. Então você tem e guardar os injustos, e guardar os injustos, ou e reservar os injustos. Aí temos aqui, ó, para o dia, que é o es remeran. Então, reservar os injustos para o dia. Então ele vai reservar com um determinado propósito, né? Aqui você tem o substantivo, no caso acusativo, sendo o objeto da preposição es. Quando isto acontece, esta construção aqui ela acontece, que é o substantivo indefinido sem artigo, ele é objeto de uma preposição, então
ele pode ser definido mesmo sem artigo. Essa é uma das regras que o grego tem, onde ele pode ser aí definido. Por isso que é para o dia. O dia do quê? Aí entra aqui a expressão kriseos. Kriseos quer dizer e guardar os injustos para o dia do juízo, certo? Juízo ou julgamento, do julgamento. Está no caso genitivo singular feminino, esta palavra. Aí aqui entra o problema. Entrou o problema aqui, ó. Nesse termo aqui que está em vermelho. Eu até coloquei ele em outra cor para dar uma para frisar, né? Deixar ele em destaque dos azuis. Então, o que este termo aqui ele apresenta? Ele é um particípio verbal. Particípio verbal. O caso dele, ou o tempo dele é um tempo presente, certo? Está no tempo presente, é um particípio presente. Aí o cara vai dizer, tá, se ele é um particípio presente, né? Ele vai indicar que os ímpios já estão sendo atormentados. Bem, o particípio existe em diversas categorias de particípio em grego. Você tem particípio modal, que é aquele particípio que ele vai responder a pergunta como isso acontece, aí ele responde, né? Ou o particípio temporal, que ele responde a pergunta quando, né? Então você vai ter o particípio de maneira, você vai ter o particípio concessivo, você vai ter o particípio télico, você vai ter diversos tipos de particípio. Então, para se entender e traduzir um particípio, temos que entender qual é a categoria dele. Porque dependendo da sua categoria, o seu tempo ele pode ser modificado. Ele pode estar no tempo presente, mas quando ele é um particípio télico, por exemplo, que ele indica um propósito na oração, onde a preposição que indica a proposta é a preposição para. Então, o particípio télico, ele leva esta preposição com ele, exatamente porque ele vai indicar um propósito dentro de uma oração. E sabemos que uma oração de propósito, nós vamos fazer algo para acontecer alguma coisa, né? Então, eu vou tomar banho, eu vou comprar pão, não, eu vou na padaria para comprar pão. Então, este eu vou está indicando já um propósito. Eu vou para quê? Comprar pão seria o propósito. Então, o particípio télico ele também é chamado de particípio final, certo? Onde ele vai indicar a finalidade, né, dele com o seu verbo principal. Então, esse verbo aqui ele é um particípio presente télico ou final, onde ele indica um propósito. E quando este verbo, mesmo estando no presente, ele pode se referir ao futuro, porque ele vai indicar um propósito dentro de uma oração. Então, por exemplo, vamos pegar aqui o texto de Atos, capítulo 3, verso 26. Eu vou ler aqui na Bíblia, atualizada, certo? A atualizada em 2 Pedro 2,9, ela traduz esse particípio presente como se estivesse acontecendo, particípio télico. Mas veja o que ela colocou, como ela fez a tradução de Atos 3 e 26 com um particípio télico. Ela fala assim: Deus suscitou a seu servo, e a vós primeiramente vô-lo enviou para que vos abençoasse, desviando-vos a cada um das vossas iniquidades. Então aqui está falando que Deus primeiramente ele enviou Jesus. Esse enviou aqui é um verbo que está no passado, é o verbo principal. E esse para que abençoasse, ele é um particípio télico presente, mas aqui ele está ligado ao futuro, exatamente porque ele vem com a preposição para. Então aqui ele está ligado ao futuro nesta tradução que aqui traduz como o presente. Então aqui ele vai trazer a expressão enviou com um propósito para vos abençoar.
Então, só que esse para vos abençoar, ele está no futuro aqui. Ele primeiro envia, para depois, quando esse enviamento ele acontecer, aí ele abençoa. Bem, poderia estar aqui outros exemplos, onde o particípio presente, chamado de particípio télico, ele se refere várias vezes ao futuro. Por isso que as traduções, elas divergem aqui entre si. Então, aqui você tem para serem castigados. É uma tradução que você pode fazer, mesmo ele estando no devido presente, mas ele é um télico. A categoria dele permite com que o particípio télico no presente seja subsequente, isto é, futuro, à ação do verbo principal, que seria ali o guardar, né? O infinitivo guardar. Beleza. No entanto, esta mesma tradução aqui, né, ela pode ser usada como o presente, certo? Como sendo castigados. Eis o problema. É exatamente porque ele é um particípio presente. Então, ele pode também se referir ao seu devido presente. Então, aqui, o problema todo é porque ele é um particípio télico. Ele é presente ou é futuro? Se você pegar, por exemplo, deixa eu pegar aqui, esta obra aqui, ó. Você pegar esse Novo Testamento interlinear e você consultar a 2 de Pedro 2,9, você vê que ele dá as duas opções de tradução, sendo ou serem castigados ou punidos, né? Então ele dá duas opções, né? Que é aqui o Paulo Sérgio Gomes e Odair Olivetti. Se você pegar o dicionário de Vine's aqui, quando ele vai comentar sobre a expressão colados ou menos, né, que vem de coladzo, se eu não me engano, na página 455, 445, algo assim, ele vai dar as duas traduções, tanto serem castigados como sendo castigados, né, do mesmo termo, citando 2 de Pedro 2,9. Quando você pega este aqui, este dicionário aqui, então este aqui, se você pegar ele aqui, ó, quando ele vai comentar sobre esta palavra na página 436, tá? 38.2 aqui, ele vai falar sobre essa palavra e cita 2 Pedro 2,9, ele fala assim, ó, ele dá aqui o termo grego, né? E depois ele vai fazer aqui a tradução. Ele diz, guardar os maus sob castigo para o dia do juízo. Como diz a atualizada. Aí ele fala ou aguardando o castigo no dia do juízo, ou seja, essa segunda tradução aqui que ele dá-se a entender que os ímpios estão aguardando o castigo no dia do juízo, ou seja, o dia do juízo vem para puni-los e não que eles estão sendo punidos. Então esse próprio dicionário aqui, ele traz as duas opções de tradução, certo? Então, pessoal, isso aqui vai muito de acordo com o que o tradutor ele entenda do texto e também a sua teologia pode influenciar, né, no que ele creia, né? Então, isso vai muito também da teologia do tradutor também, né? Bem, se você tem a Bíblia de Genebra, né? Ela é uma Bíblia imortalista, onde eles defendem a imortalidade da alma. Ele vai dizer sobre essas duas traduções numa nota de rodapé, mas ele vai dizer que acha mais coerente a segunda, que é a expressão para serem castigados no futuro, porque eles argumentam que o texto está falando do dia do juízo e não após a morte. Então, segundo a Bíblia de Genebra, para aquele comentarista ali que ele comentou aquele texto, ele diz que para serem castigados seria uma tradução mais viável, exatamente porque está falando, o texto em si está falando o dia do juízo, que não é após a morte. Então, se essa oração aqui ela tem um propósito, ela é uma oração de propósito final, tem uma finalidade, então este termo está ligado ao juízo. Então, para serem castigados, segundo a Bíblia de Genebra, seria a melhor tradução, certo?
Bem, então ela é uma Bíblia, você vê que ela não é uma Bíblia adventista ou testemunha de Jeová, não. Ela é uma Bíblia imortalista, onde eles defendem a imortalidade da alma ali constantemente, mas nesse texto específico eles vão falar que a segunda tradução seria melhor, né? Bem, mas aí as duas seriam possíveis, aí cada um vai usar a que bem achar melhor. Aí vocês têm que, eu recebi aqui alguns textos de Pedro usando particípios, né? Fala-se assim, em todos os outros casos, o tempo do verbo foi trazido num presente nas versões que utilizam o tempo futuro, segundo Pedro 2,9. Ou seja, as traduções como a Bíblia ACF de 2011, 2007, a Bíblia Pastoral e entre outras, elas traduzem isso aqui para o futuro. Então, nessas próprias Bíblias aqui, nas cartas de Pedro, 1ª e 2ª Pedro, é dito, como por exemplo, 1 Pedro 1,5, você tem lá a expressão estais guardados, é um particípio presente. Então fala, veja aqui, a mesma tradução que traduzia um particípio presente para o futuro, colocou um particípio presente no presente em 1 de Pedro 1,5. Em 1 de Pedro 1,7, que é a expressão você tem que perece, que é o apolumeno, que é outro particípio presente. Você tem outro particípio no próprio versículo 7, é provado, que é o de camazomeno. Você tem 2 de Pedro, que é esse aqui. Você tem 2 de Pedro 2,10, que é o particípio por menos, que é andam. E você tem o 2 de Pedro 2,18, que é vivem, no presente, que é o anastrefomenos. Então, todos esses particípios, exceto aqui 2 Pedro 2,9, todos eles foram trazidos no presente. Então, por que 2 de Pedro seria o futuro, né? Bem, primeiramente que, como eu falei no início do vídeo, os particípios ele tem diversas categorias. Primeiro que o particípio de 1 Pedro 2,1,5 ele não é télico. Logo, ele não tem nenhum sequer valor futuro. Ele é um particípio ou substantivado ou atributivo. Ali vai existir ali uma pequena questão ali. Mas ele está entre essas duas categorias, que nunca se refere, que eu saiba, ao futuro. Se 1 de Pedro 1,7, você tem que perece, né, como atributivo, e você tem é provado como um particípio concessivo e não particípio télico. Então não se enquadra na categoria de 2 de Pedro 2,9. Você tem o 2,10, que andam, né? Ele ali é substantivado de novo. E o verso 18, vivem, é substantivado de novo. Ou seja, nenhum dos outros particípios que Pedro usa é télico. Todos têm valor ou substantivado ou atributivo e um concessivo, que nenhum desses se enquadra na categoria futuro. Então eu não posso usar os outros particípios para falar, olha, é ao mesmo tempo, tá? Mas a categoria não é. Então o que está envolvendo aqui é a categoria do particípio e não o seu tempo em si, porque o tempo do particípio em si ele está ligado ao seu verbo principal. Se o verbo principal é um passado, né, dependendo de outra categoria, vamos dizer, sim, o particípio de maneira, né? Tem um texto lá que fala saiu triste, lá de Lucas, né? O saiu é um auristo, mas o triste é um presente, é um particípio presente. Só que esse triste aqui ele está ligado a um quê? Ao saiu, ao passado, mesmo sendo presente. Porque ele é sujeito, ele é dependente do seu verbo principal na oração. Então, essas são as questões que envolvem aqui a questão da tradução. Então, agora que você sabe que tem duas opções, você tira a sua conclusão. Qual seria a melhor tradução para você? Certo? É um presente mesmo, sendo castigados, ou para serem castigados seria uma melhor tradução? Então aí você tira a sua conclusão. Estou aqui para apresentar os fatos, o que pode ou não acontecer, né? E aqui pode essas duas traduções acontecerem. Como as duas traduções podem acontecer, então você
por si só, tira aí a sua conclusão, tá? De qual seria aqui a melhor tradução, para serem ou sendo castigados. Diversas traduções divergem aqui. Uma ACF de 2007, 2011, Bíblia Pastoral, a King James de 1611, todas essas colocam para o futuro. Já traduções como a Judaica Completa, NVI, Atualizada e entre outras vão colocar para o devido presente, certo? Então aí você tira a sua conclusão, beleza? Então é isso aí, que Deus abençoe a cada um de vocês. Não deixem de se inscrever aí no canal, beleza? E de deixar o seu like, que ajuda bastante. Então é isso aí, pessoal, que Deus abençoe a cada um de vocês.